Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta quarta-feira, dia 27/11, a 35ª rodada do Brasileirão. Lembrando que a 36ª já começou, né? Porque a dupla Atlético Mineiro e Botafogo vão jogar no sábado. Então adiantaram o seu jogo. O Botafogo saiu para pegar o Palmeiras e retomou a liderança do campeonato. E o Juventude, o Atlético Mineiro pegou o Juventude em casa. O Atlético Mineiro, obviamente, cagando para o Campeonato Brasileiro, acabou perdendo em casa de 3-2 para o Juventude. Então, terminou nesta quarta-feira com o jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Foi o último jogo. Cruzeiro, vai lembrar, jogou no sábado a final da Sul-Americana e acabou perdendo para o Racing. Então, completou a rodada nesta quarta-feira. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, sempre que pode, vem fazer aqui o resumo da rodada, com os resultados, classificação, decepções, destaques e algo mais que a gente vai lembrando durante a nossa resenha. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através de Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, nessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, galera. Vamos aqui logo para os jogos que tivemos nessa 35ª rodada. Lembrando que a rodada começou no sábado, aí domingo, segunda-feira não teve jogo, teve 2 jogos na terça, e esse jogo, Cruzeiro 1, Grêmio 1, na quarta-feira, fechando a rodada. Bom, vamos lá. Juventude 1, Cuiabá também. Esse jogo, Juventude 1, Cuiabá 1, diante dos demais resultados, fez com que Cuiabá, matematicamente, seja rebaixado. O Cuiabá não tem mais chances, que a gente vai ver na classificação, e o Cuiabá rebaixado. E o Juventude, que jogou no sábado e já jogou na terça-feira pela 36ª rodada, acabou ganhando o Atlético Mineiro, numa situação que normalmente talvez o Juventude não ganhasse do Galo lá, mas é um jogo anterior à final da Libertadores. Não estou querendo aqui desdenhar nada, mas é um fato. Juventude 1, Cuiabá 1, placar para mim dentro de uma normalidade, diante de 2 times que brigam contra o rebaixamento. Botafogo 1, Vitória 1. O Botafogo vinha aí de 2 empates, né, na sequência, um turbilhão de situações, um turbilhão de desconfianças, né? Nesta 35ª rodada, o Palmeiras ultrapassou o Botafogo, né? De tanto pedir, o Botafogo foi lá e passou, né, o bastão para o Palmeiras. Obviamente, todo mundo já sabe que Palmeiras e Botafogo jogou pela 36ª rodada e o Palmeiras perdeu o Botafogo, e o Botafogo retomou a liderança. Mas esse momento de Botafogo 1, Vitória 1, onde o Vitória fez uma boa partida e o Botafogo empatou no final, mostrou deficiências do Botafogo. Tática, técnica, psicológica. Não me vem o botafoguense vir me falar que não tem problemas
o clube em si não tem essa situação psicológica. Óbvio que tem. Óbvio que tem. A torcida tem, com esse monte de superstições exageradas que o Botafoguense tem. Essa situação do Botafoguense achar que é todo mundo contra o Botafogo, que ninguém quer ajudar o Botafogo, esse negócio todo. Bom, e aí, o Botafoguense reclamou tanto, né, do jogo do Vitória, que só deram 6 minutos, só que eu não vi até agora o Dexter reclamar do jogo contra o Palmeiras. O primeiro gol do Botafogo teve um erro. Todo mundo sabe qual foi. Não foi escanteio. A bola era do Palmeiras. Não estou falando que por causa disso, por causa desse motivo, foi que o Botafogo ganhou. Não. Mas esse motivo ajudou a sair o primeiro gol. Se não tivesse escanteio, não ia sair o gol do jeito que saiu. Poderia até sair de outra maneira. Com a bola rolando, que eu até acredito que poderia sair. Mas que foi irregular, foi, ponto. Mas esse jogo em si, Botafogo e Vitória, o Botafogo realmente não merecia vencer, o Vitória foi melhor, se tivesse que ter um vencedor, seria o Vitória. E o Vitória, que eu venho falando aqui há algum tempo, é o time mais bem preparado dos que subiram, né? De 2023 para 2024, o Vitória é o mais bem preparado psicologicamente. Sabia que ia passar sufoco o Campeonato Brasileiro todo, mas se preparou para isso. E eu, sinceramente, não acredito que o Vitória vai dar uma recaída faltando 3 jogos. E, na minha opinião, graças a Deus, teremos 5 nordestinos na Série A em 2025. Os 3 que já estão, Vitória, Bahia e Fortaleza, e mais os 2 que subiram, Sport e Ceará. Mas, diante do que for o jogo, placar, eu não vou dizer que foi um placar justo, não. O justo era a vitória do rubro-negro baiano, mas aceitável. Atlético Goianiense 0, Palmeiras 1. O jogo que o Palmeiras assumiu a liderança, né? O Atlético Goianiense já rebaixado, placar normal. São Paulo 2, Atlético Mineiro 2. O Atlético Mineiro fazendo o penúltimo jogo, né? Antes da final da Libertadores. Levando em consideração, jogando fora de casa contra o São Paulo, que briga para entrar na fase de grupos direto da Libertadores, que o São Paulo não está. O São Paulo é o 6º colocado. Nesse momento, somos G7, pode virar G8 se o Botafogo conquistar a Libertadores. Mas o Atlético Mineiro acho que foi para esse jogo para fazer realmente aquele último jogo a pronto, né? Obviamente, o São Paulo tem uma característica completamente diferente da do Botafogo, mas é aquele jogo a pronto, né, que o Atlético Mineiro precisava. E também, para mim, um placar deu uma normalidade. O Atlético Mineiro melhorou, tá? O Atlético Mineiro melhorou. Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Corinthians, que se livrou da zona de rebaixamento e agora, na minha opinião, é o candidato a uma das vagas da pré-Libertadores. Pegar o São Paulo, o Corinthians não pega. Pré-Libertadores, nesse momento, só tem uma vaga, que é o que o Cruzeiro está ocupando. Mas, na minha opinião, acho que essa vaga vai ficar com o Corinthians. Caso vire G8, aí acho que a vaga fica com o Cruzeiro. As 2 vagas ficariam com Corinthians e Cruzeiro. Mas, diante do que foi o jogo e diante do que é o Corinthians hoje e do que é o Vasco, placar normalíssimo, né? O Vasco tem que lamber os beiços que não está na zona do abaixamento, porque o time é bem limitado. Internacional 4, Bragantino 1. Vou repetir. O Internacional, se não tivesse tido problema com a tragédia, provavelmente o Internacional estava brigando cabeça a cabeça com o Botafogo, né? Brigando cabeça a cabeça com o Botafogo. É um time muito bem armado, E o placar aqui de 4-1, em casa contra o Bragantino, brigando contra o rebaixamento. Normal. Bahia 1, Atlético Paranaense 1. Bahia, apesar do Bahia não ganhar de ninguém há muito tempo, a tabela está ajudando o Bahia com a barbaridade. O Bahia não vem ganhando a porra de tempo e ainda está brigando pela pré-Libertadores. Bahia teve aquela queda, estava mais na parte de cima da tabela, mas vamos ser sinceros, é só uma opinião minha, a torcida do Bahia se iludiu com algumas coisas. Tá? São coisas que eu vinha falando desde o início do ano, mas a torcida se iludiu.
E aí eu vou concordar. Eu não sei qual é o canal do Bahia. Eu viro e mexo, eu acompanhei. Tá, lógico, eu vou concordar com tudo, como ninguém concorda com tudo que eu falo. Eu acho que é Darino o nome dele, cara. É Darino? Foi nesse Darino ou foi no aquele barbudo de óculos? Agora eu não me lembro qual foi. Ele falou o seguinte: poxa, mas a gente se iludiu também porque o campo deixou a gente se iludir. Também concordo um pouco com ele. Concordo. Porque no início o Bahia estava realmente muito bem. Mas só que o que eu vim alertando é que o Bahia tinha time, não tinha elenco. Tinha time, mas não tinha elenco. Era isso que eu falava e que me davam porrada. Era justamente isso. Pro final do campeonato precisa de elenco, não só de um time. Então eu vejo o Bahia, minha opinião, numa situação normal que eu imaginava que o Bahia ia ficar sendo ali o primeiro ou o segundo time que vai para a Sul-Americana. Ainda está brigando para a Libertadores? Está. Se virar G8, Bahia pode? Pode. Se virar G8, para mim, briga Bahia e Cruzeiro pela outra vaga. Porque, na minha opinião, o Corinthians pega essa vaga da Libertadores. E o Atlético Paranaense, que briga contra o rebaixamento, né? No ano do seu centenário, um ano que ninguém vai esquecer. Primeiro, que é o centenário, e segundo, porque não deu nada certo. Né? Levando em consideração, jogando fora de casa contra o Bahia, não foi um resultado ruim para o Atlético Paranaense, apesar de continuar correndo risco. Fluminense 0, Criciúma 0, a torcida do Fluminense não acredita muito no Fluminense. Placar horroroso do Fluminense. A probabilidade do Fluminense ganhar e cair é muito alta. E tem outro detalhe, né? A pressão é muito maior em cima do Fluminense do que do Criciúma. E mais, o Criciúma tem um jogo contra o Flamengo. O Flamengo está de férias. O Flamengo não disputa título. O Flamengo já está na Libertadores. O Flamengo já está na fase de grupo. Cara, o Flamengo vai jogar os últimos jogos aí. Felipe Luiz terminar por cima. Não falar que o Felipe Luiz abandonou o campeonato. Mas o Flamengo não tem mais nada para fazer. Se o Flamengo ficar entre os 6, 7, 8 primeiros, muda em relação ao Dindim. Né? Muda em relação ao Dindim. Mas até nisso, o Flamengo já está na frente. O Flamengo é a Copa do Brasil, que paga mais do que o Campeonato Brasileiro. Quanto mais entrar, ele é melhor pingado que secar. Mas o Flamengo, se tem time que está na parte de cima da tabela, que está em ritmo de férias, jogando com seriedade, aí em ritmo de férias é o Flamengo. Então, Fluminense 0, Criciúma 0, para mim, normal. O Criciúma, só para lembrar, não é nenhum desastre. O Criciúma jogou contra o Botafogo aqui no Rio e também empatou. Então não é nenhum desastre. Tá, o Fluminense. O Fluminense é limitadaço. Limitadaço. Um ano horroroso do Fluminense. Fortaleza 0, Flamengo 0. Placar, para mim, um empate. Era assim, um resultado bem plausível e talvez até o mais forte, um empate. Eu gostei do Flamengo, o Flamengo teve um jogador expulso, mas mesmo assim, gostei do Flamengo. Estou gostando muito do que o Felipe Luiz está fazendo. Talvez se não tivesse o Flamengo tido um jogador expulso e bem expulso, talvez esse jogo não terminasse empatado, porque o jogo ia ficar mais aberto, né? E aí qualquer um dos dois poderia fazer gol. Mas um grande jogo. Mas o resultado em si, pelas pretensões, o resultado foi obviamente pior no Fortaleza do que para o Flamengo. O Flamengo já está com seu ano definido. Tá? O ano do Flamengo já está definido. E fechando a rodada, o Cruzeiro empatou com o Grêmio de 1-1. O jogo que a gente dá uma olhada, você pega aí o Cruzeiro com mais posse de bola, chute em direção ao gol equilibrado, o Cruzeiro deu 3, o Grêmio deu 4, o Grêmio saiu, abriu o placar, precisão no espaço, os dois times acertaram bastante espaço. O Cruzeiro fez muitas faltas, fez 16, o Grêmio só fez 6. O jogo equilibrado, mas o empate foi ruim para o Cruzeiro, o empate foi ruim para o Grêmio,
o Cruzeiro pensa em pré-Libertadores, o Grêmio contra o rebaixamento. Foi um resultado, na minha opinião, um empate ruim para os dois lados. Porém, levando em consideração que o Grêmio jogou fora de casa, o empate foi pior para o Cruzeiro. Com isso, a classificação do campeonato. Bom, vamos lá então aqui, rapidamente. Quem foi a decepção da 35ª rodada? Cara, para mim a decepção da 35ª rodada para mim a decepção fez uma decepção. Porque o Fluminense tem empatado com o Criciúma já tinha empatado com o Botafogo. O Vitória tem empatado com o Botafogo, o Vitória ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético Paranaense. Se eu falar que foi decepção, eu vou estar desmerecendo o Vitória e o Criciúma. O que eu vou colocar de decepção é o futebol apresentado pelo Vasco. O futebol apresentado, ter perdido para o Corinthians na qual circunstância normal, mas o futebol apresentado pelo Vasco realmente foi decepcionante. E o destaque, cara, o destaque para mim foi empate. O empate do Vitória aqui no Rio com o Botafogo. Então, Vitória para mim é o destaque. Então vamos lá agora para a classificação. Bom, ao término da 35ª rodada, o Botafogo é o primeiro, lembrando que o Botafogo já fez o jogo pela 36ª rodada. O Palmeiras é o segundo com 70 pontos, também fez o jogo, que foi justamente o Palmeiras e o Botafogo. Botafogo e Palmeiras faltam 2 jogos para terminar o campeonato. O Botafogo ainda não é o campeão. Tá? Deu um passo muito bom, mas não é o campeão. O Palmeiras está ali na segunda colocação. Não vejo motivo algum para o Palmeiras abandonar o campeonato. O Palmeiras não está perdido. Os 2 últimos jogos do Botafogo são mais difíceis do que os jogos do Palmeiras. Não é impossível, na próxima rodada, o Botafogo pegar o Internacional e perder. Não é impossível, porque o time do Internacional, que é o terceiro colocado hoje, tem ali chance. Tem chance. Por quê? O Internacional vai fazer ainda 9 jogos, 3 jogos, 9 pontos em disputa. Chega a 74. Ganhando do Botafogo, né? Lógico, o Internacional, antes de jogar contra o Botafogo, tem um jogo contra o Flamengo. Tá? Ganhando do Flamengo, vai a 68 pontos. Fica a 5 do Botafogo. Ganhando do Botafogo, vai a 71. Fica a 2 do Botafogo. O Palmeiras pode abrir também, mas o Internacional ainda continua com chance. Pequena, mas ainda continua com chance. Mas não está, como eu falei, não está finalizado o campeonato. É por isso que o Palmeiras não pode abandonar, igual eu estou vendo alguns jogadores, alguns torcedores falando. Só para lembrar, o último campeonato brasileiro que o Flamengo ganhou, o Flamengo jogou a última partida contra o São Paulo, igual o Botafogo vai fazer. O São Paulo ganhou do Flamengo. O Internacional estava sendo campeão. E aí anularam o gol do Internacional, o campeão foi o Flamengo. Então, irmão, esse campeonato tem tudo para terminar na última rodada. Só não vai terminar na última rodada se o Palmeiras quiser. O Palmeiras abandonar. Porque o próximo jogo do Palmeiras é contra o Cruzeiro. Mesmo fora de casa. Tem totais chances. Na minha opinião, é mais fácil o Palmeiras ganhar do Cruzeiro do que o Botafogo ganhar do Inter. Tá? Na terceira colocação, o Internacional com 65 pontos. Agora, se o Internacional, porventura, na próxima rodada, perder para o Flamengo, aí não. Aí acaba. Aí zero. Internacional, terceiro colocado com 65 pontos. O quarto colocado é o Fortaleza com 65. O quinto é o Flamengo com 63. O sexto é o São Paulo com 59. O sétimo é o Cruzeiro com 48. Nesse momento, fase de grupo.
Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza e Flamengo, que já ganhou a Copa do Brasil. Pré-Libertadores, São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo ainda tem chance de pegar o Flamengo? Sim. O São Paulo pode chegar a 68 pontos, o Flamengo tem 63. Então dá ainda para passar o Flamengo e ficar ali na quinta colocação, né? E apesar que se o Flamengo começar a cair muito, apesar que o Cruzeiro não tem como passar o Flamengo, tá? Eles não tem como passar o Flamengo. Não dá. São Paulo pode chegar a 68 pontos. Ali, passar até o Internacional, né? São Paulo ainda continua na briga. Para pré-Libertadores, São Paulo e Cruzeiro. Mas o São Paulo ainda tem chance de entrar na fase de grupos direto. Tá? Tem chance ainda de entrar na fase de grupos direto nessas duas torneios. Pode virar, a partir de sábado, dia 30, G8, sim, se o Botafogo for campeão da Libertadores. O oitavo colocado é o Bahia, com 47, o nono é o Corinthians, com 47, o décimo Atlético Mineiro, com 44, o 11º é o Vasco da Gama, com 43, o 12º é o Vitória, com 42, o 13º é o Juventude, com 42, o Juventude já tem um jogo a mais, só para lembrar, do Atlético Mineiro também. O Grêmio, na 14ª colocação, com 41, o 15º Atlético Paranaense com 41, o 16º é o Fluminense com 39, o último time fora do rebaixamento. Na zona de rebaixamento, Criciúma com 38 pontos, Bragantino com 37 na 18ª colocação e já rebaixados, Cuiabá na 19ª com 30 e o Atlético Goianiense com 26. Bom, por que o Cuiabá já está rebaixado? Por quê? Cuiabá faltam 3 jogos. O Cuiabá pode chegar a 39 pontos, o mesmo número de pontos do Fluminense. Só que o Fluminense tem 10 vitórias, o Cuiabá tem 6. Mesmo que o Fluminense perca os 3 jogos, o Cuiabá ganha os 3 jogos, o Cuiabá vai ficar com 9 vitórias. E o Fluminense já tem 10. Então, o segundo rebaixado é o Cuiabá. Briga pelo título. Nesse momento, a briga pelo título, matematicamente, é Botafogo, Palmeiras, Internacional e Fortaleza. Chances remotas de Internacional e Fortaleza, mas não é impossível. Chances remotas, mas não é impossível. Principalmente porque o Internacional vai pegar o Botafogo depois do jogo da Libertadores. O jogo da Libertadores é no sábado, o Internacional pega depois, acho que na quarta-feira. Tá? Então, dá ainda para o Internacional brigar. Então, a briga pelo título é Botafogo, Palmeiras, Internacional de Fortaleza. Briga pela pré-libertadores. Briga pela fase de grupos é São Paulo, Fortaleza e Internacional. O São Paulo consegue chegar a 68 pontos, não pega mais o Palmeiras. Consegue pegar o Internacional. Então, briga pela fase de grupos é Internacional, Fortaleza e São Paulo. O Flamengo. Bom, o Flamengo já está na fase de grupo por causa da Copa do Brasil. O Flamengo está de férias. Se virar G8, aí sim, o São Paulo vai para a fase de grupos direto. Tá? Então o São Paulo tem que torcer a favor do Botafogo. E quanto ao rebaixamento? Quanto ao rebaixamento é do 11º para baixo. Quanto ao rebaixamento, na minha opinião, apesar do... o Criciúma pode chegar a 47. Pode passar o Atlético Mineiro. Pode passar. Então, na minha opinião, acho que isso não vai acontecer, mas é do Vasco da Gama para baixo. Ou seja, a segunda parte da tabela toda briga contra o rebaixamento. Vasco, Vitória, Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma e Bragantino. Cuiabá e Atlético Goianiense não, como a gente já falou, já estão rebaixados. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times querendo fugir de 2 vagas do Z4. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.